Alô pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Administrativo. Aula de hoje, aula 12, aula sobre licitação. Então vamos ver aí todas as espécies licitatórias que existem, né? Vamos aprofundar aí o ramo, o estudo, na verdade, sobre a Lei 8666, que trata dos procedimentos licitatórios e trata também dos contratos administrativos, mas os contratos deixaremos para uma aula específica. Primeiro ponto, saber por qual razão existe o procedimento de licitação. Primeiro ponto, nós precisamos entender que o Estado, a administração pública, ela precisa contratar, obviamente, contratar serviços, contratar obras. Então, a contratação é uma das atividades existentes dentro da administração pública. No entanto, a administração pública ela não pode contratar quem ela quiser. É preciso criar, ou foi preciso criar, mecanismos ou regras para estabelecer um padrão de contratação. Então, a licitação ela serve justamente como esses regramentos prévios da própria contratação, para que, por um exemplo, o administrador ele não utilize um critério pessoal para contratar alguém que ele conheça, ou uma empresa que ele conheça, tá certo? Então, o que é o procedimento licitatório? O que é o procedimento licitatório? É justamente as regras anteriores à contratação feita pela administração pública. Eu coloquei 3 situações, né? Estão aqui na introdução, só para que a gente possa compreender aqui, tá aqui, né? Aula 12, tá certo, gente? Vamos embora. Primeiro ponto, a necessidade de contratação. Então, obviamente, faz parte daquilo que a gente começou a falar sobre a gerência da máquina pública. Um outro ponto importante é que a contratação ela não pode desvirtuar do interesse público. Então, a licitação ela ocorre justamente para que sempre o administrador venha observar o interesse coletivo, o interesse público. E também, antes de contratar, existe o procedimento licitatório, e é importante fixar isso porque o procedimento licitatório é um processo administrativo prévio à contratação. Então, pontuar logo no início que o procedimento licitatório é um procedimento ou um processo prévio justamente para evitar escolhas impróprias ou escolhas pessoais ou escolhas proibidas ou escusas. Então vejam, quando falamos em licitação, falamos justamente na necessidade prévia de se observar mecanismos e procedimentos para a contratação de um terceiro, de um particular. Tá bom, gente? Importantíssimo. Licitação, claro, sempre cai em concurso público e é muito frequente, é muito comum cair perguntas sobre o que a Constituição fala sobre licitação. E a Constituição, no artigo 37, ela traz um inciso que trata especificamente sobre licitação. Vamos ver? Olha o que diz o artigo 37, olha só. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então vejam que na própria Constituição existe a indicação clara de que a licitação é um procedimento que vem antes da contratação e essa licitação é um procedimento que vai objetivar a contratação de obras, serviços, compras e até mesmo alienações, tá certo? Obviamente que esse processo licitatório não é um processo particular, claro que não, é um processo público. Então você abre a possibilidade
de qualquer pessoa participar. Lógico que nós vamos ver aqui as modalidades de licitação. Existem situações ou procedimentos licitatórios que são mais amplos. Como um exemplo, a concorrência. É amplíssima a concorrência, né? Temos também situações que são mais simples, como o convite. Então, vamos ver ainda nesta aula justamente essas diferenças entre uma modalidade e outra. Agora, vamos para o conceito. Trouxemos aí toda a visão inicial do processo ou do procedimento licitatório. A gente precisa conceituar a licitação de uma forma mais técnica. Vamos lá? Olha o conceito de licitação. Eu trouxe aqui o conceito de Marçal Justem Filho. A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção de proposta da contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Vejam que dentro desse conceito de Marçal Justem Filho, nós temos aí alguns apontamentos a serem feitos, né? Primeiro ponto, saber que o processo ou procedimento licitatório é um procedimento administrativo, que, claro, é disciplinado por lei. E existe a lei específica, tá certo? A lei geral é a lei 8666. Tem outras leis que tratam, por exemplo, a lei que trata do pregão eletrônico, que nós vamos ver aqui, tá certo? Então vejam que o procedimento de licitação é um procedimento administrativo que está lastreado, está baseado em uma lei. Agora, o processo de licitação, ele é justamente criado para nos dar procedimentos objetivos, para evitar que haja muito subjetivismo, né, na contratação pública. Então, os critérios são critérios objetivos. Quem estiver ou puder atender às exigências que a lei e o edital ou a carta convite vierem a trazer, vai poder participar do procedimento licitatório, tá certo? Observando a contratação mais vantajosa. Cuidado que eu estou falando mais vantajosa, não estou dizendo sempre que será a mais barata, tá certo? Porque existem, quanto ao julgamento, alguns critérios. Quanto ao julgamento, pode ser o julgamento menor preço, mas pode ser também melhor técnica. Então, muito cuidado que a gente vai ver essa diferença de um e outro, porque às vezes numa licitação, o que vale para julgamento não é o menor preço. Às vezes o que vale é a melhor técnica. Então nós vamos ver essa diferença aí quando falarmos sobre os tipos de julgamento licitatórios, tá certo? Claro que isso vai dar isonomia, igualdade, tá certo? A quem está participando. E aí é todo esse conjunto ao qual se lastreia aí o conceito de Marçal Justem Filho. Conceito muito bom sobre licitação. Tá bom, gente? Vamos passar agora para finalidades. A Lei 8666 traz algumas finalidades específicas do procedimento licitatório. Vamos ver o artigo 3º da Lei 8666 de 1993. Olha o que diz. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Vejam que nós temos aí, dentro do artigo 3º e de forma bastante resumida, 3 grandes propósitos, 3 grandes finalidades, e eu coloco aqui em resumo para vocês, olha só. Primeiro, a seleção de proposta mais vantajosa, com base no interesse público, a isonomia, claro, também a isonomia está aqui como segundo ponto, e o desenvolvimento nacional de forma sustentável. Numa leitura geral desse artigo 3º, é isso que nós temos no que se refere à finalidade do procedimento licitatório. Tá bom? Então, quanto à finalidade é isso.
é importante dar uma lidinha novamente no artigo 3º, nesses 3 pontos específicos, que é o resumo do artigo 3º, para poder compreender essas finalidades, ok? Temos ainda um ponto a ser observado no que se refere à licitação. O que é? Nós vimos que, claro, toda licitação vai ter que estar baseada numa lei. A lei existe, a Lei 8666, né? Nós temos a Lei do Pregão Eletrônico, enfim. O que importa a gente saber é o seguinte: quem é que pode fazer essa lei? Quem é que tem competência para legislar sobre licitação? Aí a Constituição Federal, ela trouxe como competência privativa da União a possibilidade de legislar sobre normas gerais de licitação e de contratos administrativos. Olha o que diz o artigo 22. Lembrem, antes da gente ir para o artigo 22, lembrem que eu falei na aula de Direito Constitucional que existe a competência exclusiva, que é uma competência material. Lembrar de escova de dente? A escova de dente é sua e você não empresta. Então as competências exclusivas, que são competências materiais, não são delegáveis. No entanto, as competências privativas, as do artigo 22, que são competências legislativas para a produção de leis, essas competências são delegáveis. Lembrar de privada é sua, a privada do seu banheiro é sua, mas você empresta para o seu amigo, para o seu colega que está na sua casa, não é isso? É isso mesmo. Então, quando estamos diante das competências privativas, as competências privativas elas são delegáveis. Aí veja o que diz o artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37 e 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, 173, parágrafo 1º, inciso 3. Tá bom? Então, cuidado com esse ponto específico, claro, é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de licitação e de contratos administrativos ou de contratação, né? Certo, gente? Pronto. Quem é que deve licitar? Quem é que tem que licitar? Artigo 1º da Lei 8666. Vamos ver o que diz o artigo 1º? Olha só. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, importantíssimo, além dos órgãos da administração direta, já dá uma pausa, todos os órgãos, todas as pessoas jurídicas, na verdade, da administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tem que licitar, tá certo? Além disso, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Importantíssimo isso aí. Vejam e observem que, de forma bem enfática e específica, a Lei 8666 atribui a todas as pessoas da administração pública direta e a todas as pessoas da administração pública indireta, bem como as pessoas que receberem dinheiro ou até mesmo as pessoas que são controladas pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, de fazerem o procedimento licitatório. Com um pequeno cuidado aí no que se refere às empresas públicas e às sociedades de economia mista, por causa do artigo 173. Vamos ver o que diz o artigo 173?
Vamos lá, olha aí, botei aqui, ó, cuidado, empresa pública e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica. Por quê? Claro, quando a gente fala em empresa pública e sociedade de economia mista, se elas estiverem prestando serviço público, não tem nenhum questionamento quanto a isso. Vão ter que licitar. Mas se elas estiverem explorando atividade econômica, um exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é um banco, explora uma atividade econômica e é uma empresa pública. Então vejam, quando falamos em empresas pública ou sociedade de economia mista que explore atividade econômica, a gente segue o artigo 173, que diz o seguinte: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre. Olha o que a Constituição fala aqui no inciso 3. Dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Em razão disso que está aí na Constituição Federal, é comum nós observarmos na doutrina o argumento de que é possível nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista haver o estabelecimento dentro de seu estatuto jurídico de uma forma diferenciada, sempre respeitando, claro, os princípios da administração pública. Ok? Então, para a gente finalizar esse bloco, né, é importante a gente, não sei nem se a gente vai conseguir ver todos os princípios antes do término desse bloco. No entanto, vamos já começar vendo os princípios licitatórios, né, os princípios que são específicos para os procedimentos licitatórios. Claro, assim como nós vimos em outras aulas, nós temos os princípios gerais da administração pública. O artigo 37, por exemplo, lista já 5 de cara. O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, claro, se aplicam a tudo na administração pública. Se aplica ao direito administrativo como um todo. No entanto, para alguns institutos do direito administrativo, nós temos princípios bem peculiares, bem específicos, tá certo? E é justamente nos específicos que nós iremos adotar a partir de agora nessa aula e, claro, começar a mostrar a vocês quais são eles, né? Olha só, vamos para o primeiro princípio, que é o da vinculação ao instrumento convocatório. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Olha, nós temos algumas espécies de licitação, tá certo? Apenas um instrumento convocatório é diferenciado, que é justamente a modalidade convite. O instrumento convocatório do convite é a carta convite. Do resto, os instrumentos convocatórios serão sempre edital. Então vai se publicar o edital e o edital será o instrumento de convocação, tá certo? Então, quando nós falamos em princípio da vinculação, eu estou dizendo que o edital, e se for no caso de convite, a carta convite, é justamente a lei, entre aspas, né? Lei entre aspas, porque não é lei que sai do poder legislativo. Lei, quando eu quero dizer ali, é aquilo que vincula as partes envolvidas. Então, a gente pode até fazer um trocadilho, é a chamada lei interna da licitação. Quando eu falo que o edital ou a carta convite é a lei interna da licitação, obviamente, eu sei que tanto o edital quanto a carta convite tem que estar, né, de acordo com o que a lei define. A lei, essa sim, por exemplo, a Lei 8666,
É a lei quem define as regras, né? Essa lei 866 foi prescrita pelo Poder Legislativo, essa é a lei que a gente deve adotar, tá certo? Quando eu falo em lei interna, é apenas um trocadilho, bota até aspiado, porque não é a lei em sentido formal, né? Isso não é lei em sentido formal, tá bom? Quando eu falo o contrato é a lei entre as partes, é nesse sentido. Então a gente sabe que essa lei aí não é lei no sentido formal de produção legislativa. Ok, gente? Importante saber isso aí. E é justamente o ato convocatório que vai definir, né, de acordo com a lei, as situações de contratação, preço, como será a licitação, tudo isso vai vir no instrumento convocatório. E aí, claro, existe a vinculação ao instrumento convocatório. Não se pode desviar do que foi proposto no instrumento convocatório. O próximo princípio é o princípio do julgamento objetivo. Olha aí, o julgamento objetivo, o edital, ele deve estabelecer de forma bem precisa e clara qual o critério será usado para a seleção da proposta vencedora. Então, qual é o critério de julgamento que vai ser feito? Aí, obviamente, a gente tem que ter esse esclarecimento no ato de convocação, seja no edital, seja na carta convite. Vai ser de melhor preço. Então, o que ofertar melhor preço com base naquilo que está ali, das propostas que forem enviadas, será sagrar-se-á o vencedor ou a vencedora. Tá certo? Então, claro, o ato convocatório, ele tem que trazer critérios objetivos de julgamento. Tá certo? Para evitar que o administrador é quem faça as escolhas. Então, o administrador ele não deve se valer de critérios que não estejam previamente delimitados no próprio ato convocatório, seja ele edital, seja ele carta convite. Tá certo? Vamos para o próximo princípio. Próximo princípio, princípio do sigilo das propostas. Olha só. Johannes, você falou que um dos princípios do direito administrativo é justamente a publicidade. De fato, publicidade é um princípio do direito administrativo, sem sombra de dúvida. Mas você está dizendo aí, Johannes, que as propostas serão sigilosas e não fere o princípio da publicidade, não? Nesse caso, não, meus amigos e minhas amigas. Nesse caso, não. Vejam, quando a gente fala em licitação, claro, eu quero que se tenha um critério objetivo. O que são as propostas? É aquilo que cada empresa, cada pessoa vai estar colocando ali para concorrer. Então, se eu torno pública a proposta de um, o outro pode ver e querer baixar o seu. A proposta ela tem que ser sigilosa, justamente para refletir aquilo que a empresa pode pagar ou pode prestar, tá certo? Então é muito salutar que as propostas mantenham o princípio da sigilosidade. Então, o princípio do sigilo das propostas não viola a publicidade. Ao contrário, se alguém, durante o processo licitatório, violar o sigilo, ou seja, publicizar o que não deveria, isso pode incorrer em atos de improbidade administrativa ou até mesmo em crime que está definido na própria lei de licitações. Então, muito cuidado quanto a isso. Quando a gente fala em proposta, a proposta ela é sigilosa. Mas os atos serão públicos. Abriu-se ali no dia que foi marcado para abrir a proposta, vai abrir as propostas e ver, vai se publicar, tá certo? Vai tornar público, ok, gente? O sigilo é só da proposta, tá bom? Então vamos lá. Próximo princípio, vamos ver qual é? Pronto, princípio do procedimento formal. O que seria o princípio do procedimento formal? O processo licitatório tem que atender de forma obrigatória, lógico, todas as formalidades que estão previstas em lei. A lei ela traz as formalidades legais para cada elemento licitatório, né? E aí, obviamente, que é necessário que o administrador ele promova o cumprimento de todas as etapas prescritas pela lei, tá certo? Significa dizer que numa concorrência, por exemplo, cujos procedimentos, as fases são amplas,
tem que se buscar cumprir todas as fases, todas as etapas. É nesse sentido. Então, é o princípio do procedimento formal. Tem que se cumprir todas as fases, todas as etapas que a lei determinar sobre aquele tipo licitatório. Tá bom? Vamos para o próximo princípio. Princípio da eficácia administrativa. Aí, eficácia está muito ligado à eficiência, tá, gente? Quando a gente fala em eficácia administrativa como princípio da licitação pública, nós estamos dizendo que é necessário que se adote soluções eficientes e convenientes para a gestão dos recursos públicos. Isso é o que se tem por eficácia. Obviamente que o próprio procedimento licitatório tem por base, óbvio, a gestão dos recursos públicos. Então, é um dos princípios da própria licitação, tá certo? Nós sabemos que toda atividade administrativa gera um custo, né? Gera um passivo. Além disso, uma licitação também gera um passivo. E os recursos públicos são limitados, né? Não são menos do que o meu, tá certo? Claro, meu coitado, meu Deus do céu, o Estado é forte em comparação a mim, mas observem, os recursos públicos, eles são limitados, por isso que é necessário que se produza os melhores resultados econômicos, tá bom, gente? E também os melhores resultados técnicos, ok? Então, essa gerência de recursos públicos faz parte do que nós chamamos de princípio da eficácia administrativa. Além desses, temos mais dois princípios a ver, né? Que, na verdade, o conjunto desses princípios de licitação são 7. São 7 e nós vimos 5, né? O sexto princípio é o princípio da isonomia. Claro, a isonomia é importantíssimo, o princípio da igualdade está entranhado na licitação. A partir do momento em que eu abro o procedimento licitatório, eu dou a possibilidade de qualquer pessoa entrar, a depender do tipo de licitação, né? Nós vamos ver que tem algumas hipóteses de licitação que são mais restritas. Mas, a depender do tipo licitatório, a amplitude é muito grande para se entrar. Então, o princípio da isonomia é indispensável. Garante um tratamento igualitário entre os licitantes. Óbvio que a lei pode estabelecer diferenciações entre um e outro, justamente para cumprir o que nós chamamos do princípio da igualdade em sua vertente material. Um exemplo, a Lei Complementar 136, salvo engano, deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui o número da Lei Complementar. Pronto, 123, desculpe. 123 de 2006 trouxe criação de preferências quando colocou a questão das microempresas e das empresas de pequeno porte, tá certo? Aí houve uma diferenciação delas em relação às empresas, sociedades de economia mista, não, de economia mista não, desculpe, as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, tá certo? Então trouxe essa diferenciaçãozinha aí no que se refere às microempresas e às empresas de pequeno porte, ok? Para a gente finalizar a questão dos princípios, vamos ver o princípio da adjudicação compulsória. Olha só o que diz o princípio da adjudicação compulsória. O objeto da licitação só poderá ser atribuído ao vencedor do procedimento. O que é adjudicar? Tomar para si. Então, se eu, como licitante, eu sou um dos licitantes, estou ali concorrendo, eu cumpri todas as etapas, sagrei-me vencedor, eu vou ter o direito de prestar o serviço ou fazer a obra pública, enfim. Eu estou dizendo que existe um princípio que é o chamado do princípio da adjudicação compulsória. A adjudicação, a tomada do serviço, da obra, ao vencedor, ela é obrigatória, tá certo? Isso impede, por um exemplo, que a administração, não gostando da empresa que tenha se sagrada vencedora, a própria administração faça uma nova licitação. Não pode. Não pode, ela não pode revogar a anterior, porque houve
um ajuste técnico, que nós falamos aí ilegal, né? No que se refere à licitação. Esse ajuste, se eu cumprir todo o ajuste, que está tanto na lei quanto no edital de convocação, eu tenho direito de receber pelaquela obra ou aquele serviço. Tá bom, gente? Importante isso aí, definir o princípio da adjudicação compulsória, ok? A gente encerra assim esse primeiro bloco. No próximo bloco, nós começamos com os tipos de licitação e depois falaremos sobre as modalidades licitatórias, tá certo? Fechamos aqui. Daqui a um pouquinho a gente volta. Tchau, gente!